Então, galerinha, a gente vai dar continuidade em redação à história em quadrinhos. Só que a gente, dentro da história em quadrinhos, nesse momento, a gente vai trabalhar e visualizar e aprender sobre a linguagem verbal e não verbal nas histórias em quadrinhos. Observem a história em quadrinho que aparece aí para vocês. Nela, percebemos que há diálogos entre a Mônica e o Cebolinha, entre a Mônica e a Magali. A gente percebe que não há diálogo em algumas cenas, apenas expressões e imagens, né? Então a gente consegue visualizar que na historinha tem a presença da linguagem verbal e a presença da linguagem não verbal. O texto em quadrinhos, eles têm algumas características específicas desse gênero narrativo. Por exemplo, os balões, que indicam a fala, o pensamento, a forma de escrever, a riqueza das interjeições, das onomatopeias. A gente utiliza as letras maiúsculas para indicar o aumento do tom da voz, a repetição de vogais indicando o prolongamento do som emitido pelo personagem na fala. Enfim, são vários recursos que a gente utiliza na história em quadrinhos. Então, além de tudo isso, né, a imagem dos personagens aparece com expressões faciais, corporais, que completam a sua fala expressa através da escrita. Então, a história em quadrinhos, ela apresenta as linguagens verbais e não verbais. A linguagem verbal é aquela que a gente utiliza a palavra, mas a linguagem não verbal, ela não utiliza o vocábulo, ou seja, as palavras para se comunicar. O objetivo nesse caso não é expor verbalmente o que se quer dizer, mas ou que se está se pensando, mas utiliza-se de outros meios de comunicação, como placas, objetos, imagens, né? A linguagem verbal é a linguagem que é verbalizada, que é escrita na história em quadrinho, ela é verbalizada através da escrita. Então, é o uso da palavra, o uso do verbo. A linguagem verbal é que se utiliza da palavra quando se fala ou quando se escreve. Então, a gente observa aí, nessas duas imagens, que há a presença da palavra. Então, quando há a presença da palavra dentro da história em quadrinhos, ela é a linguagem verbal. Quando ela não aparece, quando a palavra não aparece, ela é a linguagem não verbal, tá? Então, portanto, as histórias em quadrinhos, elas se utilizam de recursos diversos na sua estrutura. Na formação, na construção de uma história em quadrinhos, a gente usa muitos recursos, como as onomatopeias, as interjeições, as expressões dos personagens, né? Como a gente viu lá no início da apresentação do slide, os recursos das letras maiúsculas para mostrar o tom da voz, o prolongamento de algumas vogais, né? Então, são vários recursos que nós utilizamos para a construção das histórias. Então, elas contêm recursos sonoros, os usos de onomatopeias, expressões visuais e corporais, as linguagens verbal e não verbal, as interjeições, os balões, que são outros recursos, as formas como esses balões vão se apresentar, entre outros recursos que a gente observa na construção da história.
Então eu vou deixar aí, ó, esse link para vocês darem um clique e assistirem a esse vídeo. Assim que terminar esse vídeo, vocês vão voltar para a apostila, volume 2 de vocês, e vão fazer os exercícios das páginas 404, 405 e 406. Fechado? Bom estudo e vejam a historinha em quadrinho que tá aí.